Antes de iniciar esse vídeo, gostaria de mandar um abraço para o Paulo Figueiredo, a Eliette dos Santos Silva, Lair Freitas e também um abraço especial para Helena Duarte de Porto Alegre. Olá, inscritos do canal Verdades da África. E se eu te dissesse que muitos negros se encontram fora da África? E no vídeo 2 nós vamos conhecer 10 países com a maior população de pessoas de pele negra ou descendentes de africanos por aí no mundo. Antes, eu queria humildemente pedir a tua subscrição, o teu like e um comentário no canal Verdades da África. A diáspora africana pode ser um termo novo para muitas pessoas. Não a ouvimos muito frequentemente em conversas ou escritos. A diáspora africana é o termo comumente usado para descrever a dispersão em massa de pessoas da África durante o comércio transatlântico de escravos, de 1503 a 1803. A diáspora, particularmente de pessoas do Oeste, levou milhões de pessoas da África Oriental e Central para diferentes regiões ao longo das Américas e do Caribe. A União Africana definiu a diáspora africana como composta por pessoas de origem africana que vivem fora do continente, independentemente da sua cidadania e nacionalidade, e que estão dispostas a contribuir para o desenvolvimento do continente e para a construção da União Africana. Deve-se notar que nem todos os africanos deixaram o continente como escravos. Alguns africanos migraram voluntariamente para a Europa e as Américas muito antes do início do tráfico de escravos e após a abolição do tráfico de escravos. A África está sempre aberta para receber os irmãos que estão fora dela. Eu convido a você para chegar aqui no continente africano e conhecer esse maravilhoso continente. Mas agora vamos tratar de listar os 10 países com a maior população de pessoas descendentes de africanos. 10. Peru. O Peru é um país do oeste da América do Sul. Tem atualmente uma população de cerca de 32 milhões de pessoas, com cerca de 4% da população tendo descendência africana, resultando em cerca de 1,2 milhões da população. Os afro-peruanos são cidadãos do Peru, descendentes de africanos que foram escravizados e trazidos para o Peru após a chegada dos conquistadores. 2 tipos de escravos negros foram forçados a viajar para o Peru. Os nascidos na África eram comumente chamados de negros indomáveis, que também era usado em um sentido pejorativo. Esses escravos poderiam ter sido enviados diretamente da África Ocidental ou Central, ou transportados das Índias espanholas ou de outras colônias espanholas. Hoje, tanto os afro-peruanos como os de raça convivem alegremente no Peru, e o Peru é o 10º país do mundo com maior população de pessoas descendentes da África fora do continente. 9. México. Os afro-mexicanos, também conhecidos como mexicanos negros, são mexicanos que têm uma herança predominantemente da África subsaariana e se identificam como tal. Como uma única população, os afro-mexicanos incluem indivíduos descendentes de escravos negros trazidos para o México durante a era colonial no comércio transatlântico de escravos africanos, assim como outros de ascendência africana de imigrantes mais recentes, incluindo afrodescendentes de países vizinhos de língua inglesa, francesa e espanhola,
África. Descendentes de escravos fugitivos que fugiram para o México do Sul dos Estados Unidos e, em menor grau, imigrantes recentes diretamente da África. Atualmente, o México tem uma população de cerca de 128,6 milhões de pessoas, das quais cerca de 1,3 são afrodescendentes, e assim o México ocupa a nossa 9ª posição. 8. Reino Unido. Comumente conhecido como Reino Unido ou Grã-Bretanha, é um país soberano localizado na costa noroeste do continente europeu. O Reino Unido é composto por 4 países, nomeadamente Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. O Reino Unido é um dos países multirraciais e multiétnicos do mundo. Atualmente existem cerca de 2 milhões de pessoas descendentes de africanos vivendo no Reino Unido, com a Inglaterra tendo o maior número, de mais de 1,9 milhões. A maioria dos britânicos negros veio para o Reino Unido como escravos da África e do Caribe. 7. Jamaica. A Jamaica é um país insular situado no Caribe, abrangendo 10.990 km². É a terceira maior ilha das Grandes Antilhas e do Caribe. A partir de 2020, a população da Jamaica era estimada em 2,9 milhões de pessoas, das quais cerca de 2,7 milhões da sua população são americanos médios, ou seja, de pele negra. Os jamaicanos afro são jamaicanos de ascendência africana subsaariana, predominantemente ou parcial. Atualmente representam o maior grupo étnico do país, que inclui os afro-europeus e os afro-asiáticos. A genética dos afro-jamaicanos é traçada a partir do comércio de escravos no Atlântico no século XIX, e até hoje há muitas pessoas afrodescendentes na Jamaica e ocupam sim a nossa 7ª posição. 6. Venezuela. Oficialmente, a República Bolivariana da Venezuela é um país na costa do norte da América do Sul, constituída por uma parte continental de massa de terra e muitas ilhas no Mar do Caribe. A Venezuela tem uma população de 29 milhões de pessoas e cerca de 3,4 milhões são afro-venezuelanas. Entre o ano 500 e 800, cerca de 100 mil escravos foram transportados para a Venezuela através de navios negreiros portugueses, franceses, ingleses e holandeses. Estima-se ou pensa-se que os escravos que deram descendentes aos afro-venezuelanos sejam de países como Angola, Senegal, Gana, Benin, Congo, entre outros países africanos. 5. França. A França é o segundo país europeu a constar nessa lista, porque foi um dos mais ativos durante o comércio de escravos na África. A França tem uma população de cerca de 65,2 milhões de pessoas, das quais cerca de 5 milhões são afro-francesas. Como a França teve várias colônias na África, ainda controla a maioria das suas colônias através de esquemas ardilosos. Muitos afro-franceses ocupam atualmente posições de destaque na França e os negros dominam a cultura francesa, a música e os esportes. A população africana na França continua a crescer devido ao aumento das relações entre a França e as suas ex-colônias.
4. Colômbia. A Colômbia é um país da América. A Colômbia é limitada ao norte pelo Mar do Caribe, a noroeste pelo Panamá, ao sul pelo Equador, a leste pela Venezuela e a noroeste pelo Brasil, e a oeste pelo Oceano Pacífico. Os africanos foram importados como escravos pelos colombianos no início do ano 1500, de lugares como Congo, Angola, Gâmbia, Nigéria, Camarões, Costa de Marfim, Gana, Guiné, Serra Leoa, Senegal, Mali, entre outros países africanos. A população americana de escravos africanos foram forçados a trabalhar em minas de ouro, plantações de cana-de-açúcar, fazendas de gado e outras. Hoje, a Colômbia tem uma população de 50 milhões de habitantes e 5 milhões dessas pessoas são consideradas afro-colombianas. E a Colômbia ocupa a nossa 4ª posição. 3. Haiti. Oficialmente, a República do Haiti é um país localizado na ilha de Hispaniola, com a República Dominicana a leste. Os afro-haitianos são africanos que foram trazidos como escravos. Eram os escravos africanos que foram trazidos para a ilha pelos espanhóis e caribenhos para trabalhar nas plantações. Eles têm sido a maior população do país desde o início do século XIX até cerca de 95% era afrodescendente. Os 5% restantes são mistura de descendentes de europeus e africanos e outros grupos menores de europeus e asiáticos. O país tem uma população de 11,5 milhões de pessoas, tornando o afro-haitiano o maior grupo de pessoas no país. 2. Estados Unidos. Os Estados Unidos ocupam atualmente o 2º lugar quando se trata do país com maior número de afrodescendentes. Dos mais de 300 milhões de pessoas dos Estados Unidos, cerca de 46,3 milhões são afrodescendentes, ou seja, são descendentes de africanos. Antes escravos, os afro-americanos são pessoas mais proeminentes e bem-sucedidas na América, apesar de terem tido um jejum muito difícil. Recentemente, muitos afro-americanos nos Estados Unidos estão se dando muito bem e voltando para as suas raízes e reconectando-se com suas famílias africanas. 1ª posição, Brasil. O Brasil é o primeiro na lista dos países com a maior população de pessoas vindas da África. Há que tomar em conta que o Brasil foi o país que mais recebeu escravos vindos da África. Estima-se que mais de 4 milhões de escravos africanos chegaram ao Brasil através de navios, pois os portugueses tinham os escravos como uma força para ajudar a colonizar o Brasil, ou seja, a construir o Brasil. Atualmente, estima-se que um pouco mais da metade dos brasileiros tenha pele morena, ou seja, tenha uma descendência ou ascendência africana. Estimou-se que quase 83,2 milhões teriam uma ligação quase direta com algum descendente africano. E o Brasil é um dos países mais incríveis do mundo, com uma das diversidades étnicas de pele mais incríveis de todo o mundo, e ocupa a nossa 1ª posição dos países com a maior população de africanos ou descendentes de africanos que vivem fora da África. O que achou do vídeo? Gostou? Coloque nos comentários a sua opinião. Se encontrou alguma informação que não constitua a verdade, por favor, chame a minha atenção nos comentários, que será um prazer aprender contigo desse lado. O lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana.